pessoal, beleza? Chegou uma dúvida até mim de quais são as áreas elétricas, quais são as ramificações da área elétrica que o pessoal pode trabalhar. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou explicar 5 mais vistas aí no dia a dia. Que a gente tem a elétrica residencial, a elétrica predial, a elétrica industrial e temos também agora a automação residencial e automação industrial. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e o que é utilizado em cada uma aqui em relação ao material. Então vamos lá. Pessoal, na área residencial, o que é mais utilizado? A gente utiliza a parte que você tem de interruptores, a parte que você tem de tomada, de embutir, a parte que você tem de paflon, de teto, onde você coloca a lâmpada, a própria lâmpada, a gente costuma usar, interruptores, aí você tem também painel de sobrepor e embutir, a parte de chuveiro e a parte de quadro, que é a parte de embutir também, você colocar os disjuntores aqui. Toda essa área é a área que trata, todo esse material aqui é o material mais usado em área residencial. Agora eu vou mostrar para vocês o que se utiliza também na área predial, que muita coisa aqui tem em comum. Então vamos lá. Pessoal, já na área predial, o pessoal costuma usar muito aí, são as partes de sobrepor, ou seja, o pessoal costuma usar muito condulete, com tomada, seja ele de PVC ou seja ele de alumínio. Então você tem estrutura de PVC, você tem estrutura de alumínio, você acopla nela aqui, ó. E por que o pessoal faz isso? Porque geralmente a área predial, principalmente dentro de empresa, e quando fala predial não quer dizer que é prédio não, tá pessoal? Quando fala área predial em si, você tem essa área dentro da indústria também, que é o setor lá onde você tem a área administrativa. Muitas vezes eles modificam a sala de lugar, então eles fazem através de divisória, você prende isso tudo aqui, estrutura externa. Então você faz uma estrutura externa sem precisar quebrar a parede de nada. Então o pessoal usa muito essa área também, na área predial. Lâmpada de maior potência, circuito para fazer circuito de emergência dentro de empresa, dentro de uma loja também. O pessoal utiliza muito também a quadro de sobrepor. Você utiliza aqui, ó, a parte de sobrepor, tá vendo? Você colocar o disjuntor de vocês. E o resto é o que o pessoal já usa na residencial. Você tem que utilizar receptáculo da mesma forma. Você utiliza a lâmpada. Então acaba que a predial ela mistura um pouco com a residencial. Entendeu? E o que acaba aumentando um pouco na predial é que geralmente quando você trata de prédio, você tem um sistema de abastecimento de água, que é você alimentar a caixa d'água que fica no topo do prédio. Aí já começa a entrar uma parte que já envolve um pouco de industrial. Que já é o seguinte, você já costuma ter motores, você costuma ter que utilizar, dependendo da potência, um inversor de frequência para poder colocar essa bomba da caixa d'água em funcionamento. Você costuma utilizar sensor na caixa d'água, sensor de máximo e mínimo, que seria a chave boia, né? Essa área aí você já costuma puxar um pouco até para a área industrial. E agora eu vou falar em si o que a área industrial engloba. Pessoal, já a área industrial, ela já engloba, mas a parte que você tem, ó, aqui, inversor de frequência. Então, a gente tem aqui, ó, inversor de frequência. Aí você começa a ter a parte de comando de motores, a parte de proteção de motores também, ó, disjuntor motor, contator. Você tem a parte de comando, você tem aqui, ó, uma sirene, sinaleiro, botoeira para você fazer o comando. Toda essa parte já é a parte que você vê mais na indústria. Acaba que você pode ver isso também na área predial, você pode ver devido ao painel de uma bomba, por exemplo, no condomínio, você vai ver lá uma bomba, você tem um botoeiro liga e desliga, você tem um disjuntor motor para proteger o acionamento dela. Só que a área industrial você vê isso aqui com muito mais frequência. E além dessa parte aqui, você tem toda a parte de montagem de painéis, né? Que você utiliza trilho DIN, canaleta, mini disjuntores, proteção, igual tem algumas coisas aqui também. Tem algumas coisas aqui, ó, temporizadores, contatores, teletemporizador, mini disjuntores, e por aí vai. Você tem infinidade de coisas na área industrial, e sensores e tudo mais. E agora eu vou falar um pouco também sobre a área de automação residencial. Então, pessoal, já a área de automação residencial é o que o pessoal hoje utiliza. O pessoal deixa de utilizar esse tipo de interruptor
e coloca aquele interruptor Wi-Fi, e através do celular você controla a sua casa. Assim como você tem lâmpada, que é modelo Wi-Fi, você tem aparelhos que já fazem o controle da sua própria televisão, controle do som ambiente. Toda essa área aí controlada via celular, via um aplicativo, via um tablet, toda essa área aí o pessoal utiliza como área de automação residencial. Então tem gente que foca na automação, tem gente que foca só na área residencial, só na área predial, só na área de automação residencial, tem gente que foca só na automação industrial, gente que foca só na parte elétrica industrial, mas não voltado para automação, que é o pessoal que mexe às vezes só com parte de comando elétrico, só com montagem de painel, que muitas vezes é montagem de painel de comando que não engloba PLC, nem HM, nem nada, entendeu? E agora eu vou falar um pouco sobre automação industrial, que é a área que a gente atua aqui, e os equipamentos que a gente mais utiliza na área. Pessoal, já na nossa área de automação industrial, é indispensável um equipamento chamado CLP, que significa Controlador Lógico Programável, que é um equipamento desse aqui, ó. Nós temos dois aqui, tem um aqui que é chinês, que é da série FBS, tem outro aqui que ele é brasileiro, que é da série Next. Através desse cara aqui eu consigo fazer o controle de uma planta de uma indústria. Então, por exemplo, você tem uma pedreira, eu consigo controlar correia transportadora, britador, calha vibratória, todos esses equipamentos através desse cara aqui. E junto com ele você pode utilizar um computador com um supervisório, ou você pode utilizar uma IHM, que é uma interface homem-máquina, como se fosse uma telinha, e através dela, comunicando aqui, você consegue ligar e desligar os equipamentos. E acontece que junto com ele aqui, a gente também utiliza muito inversor de frequência ou soft starter. Por quê? Porque tem muito motor que a corrente dele é muito alta e você tem que fazer uma partida suave nele. Então, ou você utiliza uma soft starter ou você utiliza inversor de frequência também, quando você precisa controlar a velocidade. Controlar a velocidade de uma esteira, por exemplo, controlar a velocidade de uma calha vibratória para ela empurrar mais material ou menos material. Então, a gente sempre vai utilizar na área de automação industrial isso, inversor de frequência, soft starter, PLC e HM. Essas são as coisas básicas que todo mundo que trabalha com automação aí mexe. Aí, de acordo com a automação que você vai fazendo, você vai implantando coisas a mais ou não. Você pode implantar, dependendo do sistema que você faz, você vai implantar um sensor de nível, um sensor de vazão, uma válvula 4 a 20 mA. Aí depende tudo do que você está fazendo ali no processo em si. Mas o coração de qualquer processo de automação sempre é um PLC ligado a uma HM ou um PLC ligado a um supervisório ou apenas o PLC sendo acionado ali por botoeira, o chave, depende do que você fizer. Mas em si a automação industrial mexe com essa parte, entendeu? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre cada área. Lógico, quem já trabalha na área aqui, esse vídeo aqui ficou uma coisa muito simples para vocês. Mas para quem está saindo aí do curso técnico, está começando a ingressar na área elétrica, tem dúvida de qual área ele pode atuar. E muitas vezes tem gente que entra numa determinada área e fica pro resto da vida naquilo ali. E aqui eu estou mostrando quais são as áreas que se tem no mercado hoje em dia e o que se trata cada uma. E se você também gostou do vídeo, eu peço para você curtir o vídeo aí também. Escreve aí embaixo aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que a gente pode melhorar e o que você também acha que faltou falar aqui da área predial, da área residencial, da área industrial, porque pode ser que eu esqueci alguma coisa, tá, pessoal? Porque é muita coisa também para falar. Então, assim, espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem está ingressando agora no mercado tem pelo menos uma visão ampla aí do que se pode trabalhar na área elétrica. Ok, pessoal? Muito obrigado aí.